Quando ela entrou naquele salão de dança, ele parou no meio do passo e ficou olhando como quem vê algo que não deveria existir fora de um sonho. Não era capaz de falar, não era capaz de desviar o olhar, e ela, que um dia havia chorado por ele até não ter mais lágrimas, passou por ele com um sorriso no rosto que não era para ele, e essa foi a parte que mais doeu. Mas para entender por que aquele momento importava tanto, você precisa voltar ao começo. Precisa conhecer a Laura que existia antes, a Laura que ele havia dispensado com a naturalidade de quem descarta algo que não quer sem se dar ao trabalho de pensar no peso daquilo. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Laura tinha 18 anos quando o mundo decidiu que ela deveria caber num tamanho que não era o dela. Ela cresceu numa família simples do subúrbio do Rio de Janeiro, filha única de uma professora de escola pública e de um mecânico que trabalhava numa oficina no fundo do quintal. A casa era pequena, a vida era honesta e o amor que a criou era real e generoso. Mas nenhum amor familiar consegue blindar completamente uma jovem do que acontece do lado de fora quando o corpo dela não se encaixa no molde que a rua exige. Desde os 14 anos, Laura carregava um peso que ia além do que a balança mostrava. Havia os olhares nas passagens de ônibus, os comentários velados de parentes em almoços de domingo, que chegavam embalados em cuidado, mas picavam como insulto. As fotos de grupos onde ela sempre ficava de lado ou era posicionada de forma a ocupar o menor espaço possível no enquadramento. Ela havia internalizado tudo isso com a silenciosa eficiência de quem aprende a transformar dor em hábito. As amigas dela, Débora, Priscila e Tatiana, eram magras com a naturalidade de quem nunca precisou pensar nisso. Não havia maldade nelas. Havia apenas a diferença entre quem nada a favor da correnteza e quem nada contra ela. Quando os rapazes do bairro começaram a aparecer com intenções mais claras, foi Débora a primeira a ser pedida, depois Priscila, depois Tatiana. Laura ficou parada no mesmo lugar, enquanto o mundo ao redor entrava em movimento. Como se o trem tivesse parado na estação dela por engano e corrigido o erro antes que ela conseguisse embarcar. Felipe tinha 20 anos, trabalhava como assistente numa imobiliária do centro, usava camisas bem passadas mesmo nos dias de calor e tinha o jeito de quem sabe que é bonito sem precisar anunciar isso. Laura havia se apaixonado por ele de um jeito que não se escolhe, aquele tipo de sentimento que aparece sem avisar e se instala com a teimosia de uma erva que cresce entre as pedras. Ela o via nos fins de semana no campo de futebol de areia, onde os rapazes do bairro se reuniam, e cada vez que ele passava perto, havia um calor diferente que começava no peito e descia até os joelhos. Priscila foi quem revelou os sentimentos dela para ele, não por malícia, mas com aquela leveza imprudente de quem acha que está ajudando. E foi numa tarde de sábado, com o sol ainda alto sobre a zona norte carioca, que Felipe soube que Laura gostava dele. A resposta que chegou de volta nunca foi dita em voz alta para ela. Veio através de Priscila, que voltou com o rosto de quem carrega algo que preferia não ter pegado para carregar. Disse que ele tinha agradecido, que era um elogio, mas que não era o tipo de coisa que ele buscava no momento. Havia uma pausa estranha no jeito como Priscila falou, que entregava o que não havia sido dito. Laura ouviu o que estava nas entrelinhas com a clareza de quem aprende cedo a ler o que as pessoas não têm coragem de dizer. Naquela noite, ela ficou no quarto com a música baixa e a luz apagada, olhando o teto de uma maneira que sua mãe, batendo de leve na porta antes de entrar, reconheceu imediatamente. A mãe sentou na beirada da cama sem perguntar nada por um tempo. Depois disse apenas que dores assim tinham um prazo de validade que a gente não consegue ver quando está dentro delas. Laura não respondeu, mas ouviu. Guardou aquela frase no lugar mais fundo, onde as coisas importantes ficam antes de fazer sentido.
O que aconteceu nos meses seguintes foi lento demais para parecer transformação enquanto estava acontecendo, mas rápido demais para negar depois. Havia dentro dela uma decisão que tinha tomado forma naquela noite, não de provar nada para ele, não de se vingar, mas de se recusar a continuar vivendo dentro de uma versão de si mesma que havia sido construída pela opinião dos outros. Essa distinção parecia pequena por fora, mas mudava tudo por dentro. Você precisa parar aqui e entender o que estava em jogo. Porque a Laura, que acordou na manhã seguinte ao fora, não estava com raiva. Estava com uma clareza diferente, do tipo que aparece quando você para de tentar encaixar e começa a tentar entender o que você de fato quer ser. A primeira coisa que ela fez foi marcar uma consulta com uma nutricionista indicada por uma professora da escola de sua mãe. A profissional se chamava Doutora Fernanda. Uma mulher de uns 40 anos, com cabelo grisalho, cortado curto, que havia estudado em São Paulo, e voltado para o Rio com a convicção de que o problema da maioria das pessoas com o peso não era falta de força de vontade, era falta de informação correta e de uma relação honesta com o próprio corpo. A primeira consulta durou quase 90 minutos. Doutora Fernanda não pesou Laura no início, nem fez comentários sobre o que via. Perguntou sobre o que ela comia, quando comia, como se sentia depois de comer, o que acontecia emocionalmente quando a fome aparecia. Laura respondeu com uma honestidade que a surpreendeu, como se a pergunta certa tivesse aberto uma porta que ela havia mantido fechada por muito tempo. O plano que doutora Fernanda montou não era um plano de sofrimento, era um rearranjo. Comidas que Laura já conhecia recolocadas em proporções e horários diferentes. Nenhuma proibição absoluta, porque a doutora Fernanda era clara quanto a isso. Proibição gera obsessão, e obsessão não alimenta ninguém bem. Havia ali uma lógica que Laura conseguia entender e aceitar, e isso fez toda a diferença. A academia veio 2 semanas depois, um espaço no bairro de Meyer, sem glamour, com aquele cheiro de borracha e esforço que cola no cabelo. O instrutor que a atendeu na avaliação inicial foi direto sem ser rude. Seu condicionamento está baixo, mas isso é ponto de partida, não sentença. Ela ouviu isso e ficou com a frase por dias. Foram 3 vezes por semana no começo, depois 4. Depois a rotina foi tomando forma com aquela solidez que as coisas ganham quando deixam de ser esforço e viram hábito. Havia manhãs em que o corpo reclamava, noites em que o cansaço chegava antes da satisfação, dias em que o espelho parecia não registrar diferença nenhuma. Mas havia também um momento em que uma caminhada que antes a deixava ofegante passou a ser fácil. Havia o dia em que ela agachou com um peso que algumas semanas antes teria sido impossível. Havia pequenas vitórias que vinham silenciosas, sem fanfarra, mas que ela começou a guardar como se fossem moedas de valor. A aula de dança foi uma sugestão da doutora Fernanda, que disse que o corpo responde melhor ao movimento quando esse movimento tem sentido, além do esforço. Laura escolheu ritmos brasileiros porque havia crescido ouvindo os sons da rádio que a mãe deixava tocar na cozinha aos domingos, e havia ali uma familiaridade que deixava a coisa menos intimidante. A academia de dança ficava a 3 quarteirões da academia de musculação, numa sala no 2º andar de um prédio comercial, com janelas grandes que deixavam entrar a luz do fim de tarde com uma qualidade quase cinematográfica. Laura chegou na primeira aula com a roupa mais discreta que tinha e ficou perto da parede com a postura de quem tenta ocupar o mínimo de espaço possível. Foi aí que ela conheceu Marcos. Marcos tinha 22 anos, estudante de educação física, e era o tipo de pessoa que fazia amizade com a naturalidade de quem nunca precisou se esforçar para parecer agradável, porque era de fato agradável. Foi sorteado como parceiro de Laura
numa atividade de movimentos em dupla e quebrou o gelo, fazendo uma piada sobre os próprios pés que era genuinamente engraçada. Laura riu de verdade, com aquele tipo de riso que não é performático nem calculado, e ficou surpresa com o som que havia saído dela. Nas semanas seguintes, Marcos foi se tornando parte da rotina das aulas, de um jeito que parecia natural, porque era. Ele a corrigia nos passos com uma paciência que não era didática demais nem invasiva, e tinha o tipo de presença que não exigia nada, que estava ali sem cobrar reciprocidade por cada boa ação. Laura, que havia aprendido a medir a distância entre ela e as pessoas com a precisão de quem foi machucado por se aproximar demais, foi percebendo que com ele a régua não funcionava da mesma forma. Os meses passaram, e aqui é onde a história começa a mostrar o que estava construindo em silêncio. Numa tarde de terça-feira, Laura foi ao provador de uma loja de roupas no shopping de Del Castillo, que ela costumava evitar porque as roupas nunca serviam direito. Ela havia pegado uma peça meio sem pensar, quase como teste, quase como o tipo de gesto automático que você faz quando não quer se preparar para a decepção. Fechou a cortina do provador, colocou a roupa. Ficou parada por um momento que pareceu mais longo do que deveria. A roupa ficou bem. Não apenas serviu, ficou bem. Do jeito que as roupas ficam nas pessoas que as revistas usam como referência. Ela ficou olhando para o espelho por tempo suficiente para entender que o que via não era ilusão, não era a luz favorável, não era o ângulo, era ela. Aquele momento no provador foi privado e silencioso, e ninguém ficou sabendo. Mas foi um dos mais importantes da história toda, porque não foi a balança que mudou o que ela sentia, foi o espelho. Foi o corpo que ela havia aprendido a conhecer de um jeito diferente, que havia se movido e suado, e descansado, e sido alimentado com cuidado, e que agora estava devolvendo para ela uma imagem que ela havia passado anos sem poder olhar, sem dor. Ela comprou a roupa. Saiu da loja com a sacola na mão e foi tomar um suco numa lanchonete ali perto, e ficou sentada na mesa sozinha por um tempo, não por tristeza, mas por aquela espécie de silêncio interior que aparece quando algo que estava errado há muito tempo finalmente encaixa no lugar certo. Foi nesse período que Marcos a convidou para caminhar pelo Parque de Madureira num domingo de manhã. Não foi uma declaração, foi um convite. A diferença entre as duas coisas era visível na forma como ele perguntou, sem nenhuma expectativa inscrita na voz, como quem propõe algo e está de fato preparado para qualquer resposta. Laura disse que sim. Eles caminharam por quase 2 horas entre as árvores e os bancos e os ciclistas que passavam com aquela pressa descansada de quem está se exercitando por prazer. Conversaram sobre a família dele, sobre a de Laura, sobre os planos que existiam e os que ainda estavam tomando forma. Havia entre eles uma facilidade que Laura não havia sentido com muita frequência. Aquele tipo de conversa onde você não precisa medir as palavras antes de soltá-las, porque a outra pessoa está recebendo sem julgar. Na volta, quando se despediram na estação do metrô, Marcos ficou 1 segundo a mais do que o necessário antes de dizer tchau. E ela notou esse segundo, e ele percebeu que ela havia notado. E ambos foram embora sem dizer nada além do que tinham dito, mas com algo diferente instalado no ar entre eles. 2 semanas depois, na última aula do mês, quando os outros alunos já haviam saído e o instrutor estava guardando os equipamentos de som, Marcos perguntou se ela queria jantar com ele naquele sábado. Não com o grupo, não como amigos, com ela. Ela ficou em silêncio por tempo suficiente para que qualquer outra pessoa tivesse ficado nervosa com a pausa. Marcos esperou sem mudar a expressão, com aquela calma que era uma das coisas que ela mais havia aprendido a reconhecer nele. Depois disse que sim. Agora pare, porque o que vem a seguir
É a parte que você estava esperando desde o começo. E é importante entender o que Laura estava sentindo naquele momento para que a cena que vai acontecer faça o peso que merece fazer. Era uma sexta-feira à noite, 2 meses depois do jantar, que havia virado 2, 3, 4 encontros, que haviam virado algo que nenhum dos dois havia nomeado explicitamente, mas que todos ao redor já havia nomeado por eles. Laura estava num evento cultural no Circo Voador, na Lapa, uma apresentação de música ao vivo que Marcos havia sugerido e para a qual ela havia chegado um pouco antes dele, esperando perto da entrada com um vestido que havia comprado na semana anterior e que havia escolhido sem ansiedade, pelo prazer de escolher algo bonito. Foi quando ela viu Felipe. Ele estava do outro lado da entrada, com um grupo de amigos. O mesmo jeito de portar os ombros, a mesma camisa bem passada, o cabelo um pouco mais curto. Havia nos seus olhos o olhar vago de quem está procurando algo sem urgência, aquele tipo de atenção dispersa que roda o ambiente sem fixar em nada específico. Até o momento em que fixou nela. Laura viu o exato instante em que ele a reconheceu. Não foi gradual. Foi como quando uma lâmpada acende. Um momento de escuridão e no seguinte uma luz que não deixa dúvida. O rosto dele mudou com uma velocidade que ela não esperava. Havia ali surpresa, havia algo que ela não conseguia nomear completamente, mas que tinha o peso de reconhecimento tardio, o tipo que aparece quando alguém percebe o que havia à sua frente e não havia visto. Ele começou a se mover na direção dela. Laura ficou parada, não por medo, não por hesitação, por curiosidade quase clínica, a curiosidade de quem está prestes a ver o fim de uma história que havia começado com dor e quer ver como ela se encerra. Ele chegou perto com um sorriso que era diferente do que ela recordava, mais cauteloso, como o sorriso de quem não tem certeza de como será recebido. Laura: cara, não acredito. Quanto tempo? Ela respondeu com naturalidade, porque havia algo nela que havia passado tempo suficiente fora daquela dor para não precisar mais dela como proteção. Felipe: tudo bem? Você está diferente, ele disse, e havia no jeito como ele disse isso tudo que ela já sabia que estava ali, o peso do arrependimento que não consegue se disfarçar completamente quando aparece tarde demais. Ela sorriu sem a necessidade de fazer isso significar mais do que era. O tempo passa, ela disse apenas. Ele ficou um momento procurando o que dizer depois daquilo, e havia nessa busca um desconforto que não era sofrimento excessivo, mas era real. Era o desconforto de quem percebe que a janela que ficou fechada por escolha própria não abre mais do lado de fora. Foi nesse momento que Marcos chegou, com 2 copos de suco na mão e aquele jeito tranquilo que era simplesmente o jeito dele, sem nenhuma encenação, sem marcar território, apenas presente. Laura virou para ele com um sorriso que era completamente diferente de qualquer coisa que havia no rosto dela quando olhava para Felipe. Um sorriso que não era performance, que não era proteção, que era simplesmente a expressão natural de alguém que está feliz de ver a pessoa que chega. Marcos, te apresento o Felipe. A gente cresceu no mesmo bairro. Os dois se cumprimentaram com a naturalidade de 2 homens que não têm nenhuma questão um com o outro, porque de fato não tinham. Marcos perguntou sobre a apresentação, se já havia começado o horário de abertura das portas. Havia algo naquela pergunta banal que fechava uma porta muito mais importante. Felipe ficou por mais alguns segundos num espaço que havia se tornado ligeiramente pequeno demais para ele. Disse que precisava voltar para os amigos. Disse que havia sido bom encontrá-la. E foi embora com a postura de quem carrega algo que não tinha quando chegou. Laura assistiu à apresentação inteira aquela noite. Ficou com os ombros de Marcos ao lado dos dela, no lugar apertado que encontraram perto do palco, sentindo o calor das luzes e o som dos instrumentos e a presença de alguém que havia chegado depois e que era o que importava estar ali. Em algum momento durante a segunda música,
Marcos inclinou a cabeça para perto do ouvido dela e perguntou em voz baixa se estava tudo bem, porque havia notado alguma coisa no momento lá fora. Ela virou o rosto para ele. A distância entre os dois rostos era pequena, do tipo de pequena que só existe quando as pessoas já decidiram algo que ainda não disseram. Estou ótima, ela disse. E era verdade de um jeito que não precisava de explicação adicional. Ele assentiu com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como genuína e voltaram para a música. O que Laura havia entendido naquela noite, ali na Lapa, com o som das guitarras enchendo o espaço e a cidade iluminada lá fora, era algo que sua mãe havia tentado dizer anos atrás com outras palavras, que dores assim têm um prazo de validade que a gente não consegue ver quando está dentro delas. A dor havia passado, e no espaço que ela havia deixado, havia crescido algo que era dela, que ela havia construído, que não dependia da aprovação de ninguém para existir. Felipe a havia rejeitado porque não conseguia ver além do que estava na superfície. E esse limite dele havia sido, sem que ele soubesse, o maior presente que alguém poderia ter dado a ela, porque a obrigou a se olhar de uma forma que ninguém havia exigido antes. A obrigou a decidir quem ela queria ser quando ninguém estivesse olhando, quando não havia mais nada a provar para ninguém, apenas a construção honesta e diária de uma vida que fosse de fato sua. Ela não havia mudado para ele. Nunca havia sido para ele. Havia mudado para si mesma, com a ajuda de uma médica que fez as perguntas certas, de um instrutor que disse que ponto de partida não é sentença, de um parceiro de dança que esperou a resposta sem pressionar. E havia, no fundo de tudo isso, uma jovem de 18 anos que havia ficado num quarto escuro com a música baixa e decidido, sem que ninguém visse, que aquela dor não ia ser o fim da história. Ela tinha razão. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.